Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Noah, eu sou enfermeiro, é, tenho aí 17 anos já de experiência, né, nessa área e vou estar aqui com vocês hoje, né, trabalhando o assunto de controle e regulação da pressão arterial pro, né, Corpo de Bombeiros e espero ajudar vocês, né, nesse processo, tá? Então vamos lá trabalhar esse conteúdo, né, que é tão interessante. Bom, quando a gente fala de mecanismo, né, de controle cardiovascular da pressão arterial, nós temos vários processos envolvidos. E é bom a gente compreender que há mais de um mecanismo envolvido nisso, né? Então, a gente vai trabalhar um a um, tentando entender como que o nosso corpo, né, ele se organiza para manter a nossa pressão arterial é, né, funcionando da melhor forma possível. E aí é onde entra, né, a compreensão das integrações dos vários sistemas corporais. Então eu vou ter primeiro o nosso sistema nervoso central, né, que está integrado com o nosso sistema nervoso periférico. Eu vou ter algumas respostas que são feitas por barorreceptores. Eu vou ter barorreceptores arteriais, barorreceptores cardiopulmonares. Esse termo barorreceptores, né, está relacionado a receptores de pressão. Eu vou ter os quimiorreceptores, que são receptores químicos, né? Eu vou ter um sistema de controle também renal. Eu vou ter sistemas relacionados ao coração. Eu também vou ter respostas musculares, né? E tudo isso faz parte do controle autonômico, né, do sistema cardiovascular. E aí, uma das coisas que faz parte, né, desse processo é o barorreflexo. Esse barorreflexo, ele está amplamente ligado, né, à captação de alteração na pressão arterial. Então, a partir do momento que a pressão, né, principalmente a pressão arterial sistólica, ela cai, né, de 100 milímetros de mercúrio e ela começa a fazer essas modificações ao longo do dia a dia, o meu corpo ele tem alguns nervos, né, que são responsáveis por perceber essas mudanças. Então eu vou ter, por exemplo, né, respostas do nervo glossofaríngeo, respostas do nervo vago, né? E aí eu vou ter as fibras também nervosas, né, que estão relacionadas ao músculo liso, aí trazendo respostas para o centro cardiovascular, que está relacionado ao controle cardiovascular, que fica ali na região do bulbo, né? Inclusive, essa região é uma região extremamente sensível, né, quando está relacionada ao trauma, né? Quando vocês estudam lá essa parte relacionada ao trauma, né, ao resgate, ao salvamento, vocês veem que traumas de cabeça e pescoço que oferecem, né, lesões bulbares podem acabar atrapalhando ali o controle cardiovascular e levando o paciente ao óbito, né? Então ali está o controle também da nossa pressão arterial, né, pelo barorreflexo. Bom, e aí, obviamente, se a gente tem uma resposta, né, desses barorreceptores, nós temos uma via, né, que nós chamamos de aferentes sinápticos e nós temos outra via que são os barorreceptores. E existe então uma integração. E essas integrações, elas podem fazer aumento ou diminuição da frequência cardíaca e ela pode fazer também desencadear também no seu organismo o aumento ou diminuição da pressão arterial por meio de vasoconstrição ou vasodilatação. Antigamente a gente não tinha uma percepção igual a gente tem hoje, né? A gente pensava muito que os vasos sanguíneos eles só tinham, né, a função de envolver ali, né, os líquidos, né, o sangue, plasma, enfim, que compõe ali o sangue. Então a gente tinha essa noção vaga de que o endotélio ele só era uma função estrutural e protetora, né? Mas hoje a gente percebe pelos estudos científicos mais recentes
que o endotélio ele também é responsável pela produção de várias substâncias, como prostaglandinas, óxido nítrico, que conseguem controlar o lúmen do vaso. E isso também modifica, né, a pressão arterial. Então, se o meu vaso sanguíneo ele tem essas funções de produzir substâncias que podem, né, fazer vasoconstrição ou vasodilatação ao longo de um dia, percebendo alterações, mudanças na pressão arterial e tentando regular ela, então eu entendo o endotélio hoje do vaso como algo que pode ser muito mais funcional do que a gente entendia antigamente. E aí, né, eu vejo uma função mais ativa desse endotélio. O óxido nítrico, por exemplo, faz vasodilatação, né? E isso faz com que o vaso sanguíneo expanda ali, né, o seu lúmen, fazendo com que a pressão arterial possa cair, né, abaixando então a pressão arterial. E em situações como, por exemplo, em que eu tenho uma hemorragia ou uma perda sanguínea grave e eu detecto por meio dos barorreceptores que houve queda da pressão arterial, eu vou fazer vasoconstrição. Então é um mecanismo de defesa, um mecanismo protetor, né? Então isso, essa compreensão também mudou a nossa percepção com relação às respostas, né, autonômicas do meu organismo para a regulação da pressão arterial. Bom, uma outra situação, né, que a gente vê ao longo do tempo é que o nosso corpo ele tem respostas que são cardíacas e respostas que são nos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, lá no nosso coração, né, quando eu detecto por meio do nervo vago, o meu coração ele vai ter ações, né, mediadas aí pela parte simpática, e isso vai ser percebido, né, lá nos meus vasos sanguíneos, né, e aí eu vou conseguir ter um reflexo, né, diretamente ligado ao meu bulbo. Aqui na imagem a gente consegue perceber, né, que eu tenho as vias, né, cranianas, então os dois pares aí, né, cranianos, tanto o 10º par como o 9º par, que estão conectados tanto ao meu coração quanto aos vasos sanguíneos, e eles conseguem ter essa interligação aí com a parte bulbar, né, e fazer o controle também dos vasos e do coração. Então, por exemplo, a parte do nervo vago, que tem os barorreceptores do arco aórtico, conseguem fazer aceleração cardíaca e vasoconstrição e também ter ação, né, nas arteríolas e nas veias. E nós temos também, né, a parte que é parasimpática agindo diretamente lá pela via do seio carotídeo, fazendo aumento da contratilidade, né, no coração. Então tudo isso vai modificar e acabar alterando, né, e controlando também a pressão arterial. Bom, durante essa avaliação, nós vamos ter então o aumento da PA, que é causado por estiramento das paredes arteriais, estimulação dos barorreceptores, né, aumento dos impulsos cerebrais, e aí a atividade simpática pode diminuir, o diâmetro vascular, né, vai acabar aumentando em algumas situações de estimulação vascular, e a queda da frequência cardíaca diminui o débito cardíaco e isso faz a minha PA diminuir. Então é um mecanismo que vai funcionar em um ciclo que a gente chama de ciclo até vicioso, né? E se o meu sistema nervoso ele conseguir funcionar dessa forma, eu não vou ter picos hipertensivos constantes. A gente costuma falar fisiologicamente, né, explicando isso, que se uma pessoa ela está mantendo uma pressão arterial elevada de rotina, né, por um tempo específico, é porque essa pessoa já está há muito tempo fazendo esses mecanismos e eles já estão entrando em falha, né? A gente não fica ali esperando o nosso corpo falhar, a gente não fica esperando a nossa pressão arterial falhar. A gente já tentou de todas as formas criar mecanismos, né? Então a gente já estava ali com uma pressão arterial elevada,
já teve estiramento das paredes, os baroreceptores foram estimulados, eles perceberam isso, eles mandaram impulso para o teu cérebro, né? A atividade simpática começou a cair, a atividade parasimpática começou a elevar, o diâmetro vascular aumentou, ou seja, houve vasodilatação, agora a tua frequência cardíaca está diminuindo, o débito cardíaco está diminuindo e a tua PA, consequentemente, está diminuindo. Então, eu já usei esse mecanismo e ele já falhou várias vezes. É exatamente por isso, né, que você já está nesse mecanismo de falha. Então, de formas repetidas, né, a gente costuma dizer que um paciente que apresenta uma desregulação da pressão arterial há muito tempo, ele já estava nisso e infelizmente o corpo dele já se esgotou, né? Ele já usou todos os mecanismos possíveis e agora, infelizmente, né, não tem mais como controlar isso pelas vias fisiológicas, né? Então, o nosso corpo ele usa vários mecanismos iniciais até cair no mecanismo de falha, né? Então, a gente sempre tenta melhorar antes de tudo piorar. Bom, então esse reflexo, né, baroreceptor, ele é um reflexo muito importante, né, para manutenção da vida, para manutenção da pressão arterial, né? Então, o fato da pressão arterial voltar ao normal, independente se ela estava alta ou baixa, vai depender desses reflexos, né? Então, o baroreflexo ele serve tanto para quando a PA está alta ou para quando a PA está muito baixa, né? Então, a gente consegue fazer as ativações. Então, por exemplo, quando a frequência cardíaca, né, ela está muito baixa e a pressão também está muito baixa, o meu coração e o meu organismo, né, eles conseguem projetar e fazer mudanças, modificações para elevar a pressão arterial, né? E uma das coisas que vai ter influência sobre isso é o débito cardíaco. E o débito cardíaco é um dos conceitos mais importantes, né, que está relacionado aí à pressão arterial. Para isso a gente tem que lembrar que o débito cardíaco ele está relacionado principalmente ao retorno venoso, né? Esse sangue que volta, né, do meu corpo para o meu coração e como que esse coração ele consegue, né, bombear, né, esse volume sanguíneo por minuto, né, e da ação dos vasos sobre esse volume também e também da contratilidade do músculo cardíaco, né? Isso também vai ter uma influência muito grande sobre a pressão arterial. Então, o volume sanguíneo, né, o volume de sangue que circula ali por minuto. Eu tenho que pensar o seguinte, a minha frequência cardíaca, ela vai definir o volume de sangue que vai passar pelo meu coração em um determinado tempo. Então, isso vai influenciar de uma forma direta na minha pressão arterial, né? Isso vai fazer todo sentido lá na frente, quando a gente estiver falando, por exemplo, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Ele também tem essa relação aí direta com o controle da pressão arterial. E aí é o seguinte, nós temos então a inervação autonômica, a ação dos hormônios que vão influenciar na frequência cardíaca e nós temos o volume diastólico final e o volume sistólico final. E juntando isso, frequência cardíaca e volume sistólico, eu vou ter o que nós chamamos de débito cardíaco, né? E o débito cardíaco diminuído, a gente já percebeu que influencia na pressão arterial. Então, essa influência do débito cardíaco na pressão arterial faz a gente refletir em situações patológicas, né? Que quanto pior está esse débito cardíaco, pior está o nosso paciente, né? Clinicamente falando, tá? E aí é o seguinte, o volume sistólico, né? Ele está sempre relacionado a vários fatores. E aí aqui a gente pode pensar assim, o volume sistólico cai, né? Porque o débito cardíaco está relacionado a ele, né? Aí eu vou ter queda do volume sistólico, queda do retorno venoso, queda do débito cardíaco, consequentemente queda da pressão.
O volume sistólico aumentou, então eu tenho aumento do retorno venoso, aumento da contratilidade, aumento do débito cardíaco, aumento da pressão. Lembrando que se a gente for pensar na fisiologia, e aí vamos imaginar o seguinte, o nosso coração, ele bombeia sangue para o corpo todo. Então, meu coração bombeia sangue para o meu corpo todo, fisiologicamente falando. Então, vamos lembrar mais ou menos ali do trajeto do sangue. O sangue, ele chega no seu átrio do lado direito, né? O retorno venoso, então, ele chega por meio das veias cavas, veia cava superior, inferior, chega ali no átrio direito, passa para o ventrículo direito, vai pelo tronco pulmonar, segue para os pulmões, faz hematose, retorna pelas veias pulmonares para o seu átrio do lado esquerdo e aí vai para o seu ventrículo do lado esquerdo, artéria aorta, corpo. Beleza. O coração está desempenhando a função dele de bomba, né? Ele está bombeando sangue para o seu corpo como um todo e para ele mesmo, né? Por meio dos ramos coronários que brotam ali da artéria aorta. Ok. Só que quem é que desempenha esse mecanismo de bomba, né? No sentido oposto, do corpo para o coração? Aí entram os músculos, né? Então, o músculo ele vai bombear, né? Por meio dos seus movimentos ao longo de um dia, ele vai acabar bombeando ali o sangue de volta, né? Os fluidos de volta para o coração. Então, esses movimentos musculares vão fazer esse mecanismo de bomba. E aí uma coisa interessante é, esse mecanismo de bomba, ele vai facilitar ou até dificultar o teu retorno venoso. Então, por isso que pessoas que ficam em pé por muito tempo, ou em posição parada, ou sentados por muito tempo, têm um retorno venoso diminuído. Isso vai influenciar no volume sistólico e isso vai influenciar no débito cardíaco, que consequentemente vai influenciar na pressão arterial. Então, é nesse sentido, né, do mecanismo de bomba poder falhar e esse mecanismo de bomba acabar influenciando na pressão arterial. Então, o retorno venoso realmente tem essa ligação direta com a PA, tudo bem? Bom, e aí, pensando nisso, né, a gente tem as inervações, né? Então, a gente tem o nosso nervo vago e a gente tem a inervação que tem uma resposta simpática, né? Então, quando a gente tem uma queda da pressão arterial, né, a gente tem uma resposta simpática que vai fazer com que haja aumento da pressão arterial. Então, a queda do débito cardíaco faz com que haja uma resposta do meu sistema simpático e aí ocorre a elevação da pressão arterial, né? Então, o meu corpo ele não fica inerte, né? Ele consegue aqui criar mecanismos para que a minha pressão possa subir. Então, eu tenho que lembrar que são duas respostas opostas, né? Então, eu vou ter, de um lado, uma resposta que eu chamo de resposta parasimpática, né? Que é de desaceleração, que é uma resposta mais calma, mais tranquila. E eu tenho uma resposta simpática, que é uma resposta mais intensa, né? Que é uma resposta mais que a gente chama de acelerada. E essa resposta que eu chamo de acelerada, né? A resposta simpática, ela vai ter ali a estimulação adrenérgica, né? A estimulação adrenérgica, inclusive, que vai ter ali a produção de adrenalina, né? E noradrenalina, que nós chamamos de epinefrina ou norepinefrina, né? E a gente tem também a influência da acetilcolina, né? Outros mediadores aí também, né? Que vão acabar potencializando e causando o aumento da pressão arterial. Então, no parasimpático, né? Eu vou ter a estimulação do nervo vago e vou ter aí a redução, né, da frequência cardíaca e, consequentemente, a redução da pressão arterial. Enquanto o simpático faz vasoconstrição, o parasimpático faz vasodilatação. Então, eles sempre vão agir de forma oposta, né? As estimulações são diferentes, justamente para que eu consiga respostas também diferentes, causando ali mecanismos opostos no controle da pressão arterial. Então, o meu corpo ele consegue fazer essas respostas.
E aí existe aí um mecanismo, né, de aferição da pressão arterial utilizando o estetoscópio, né, e o esfigmomanômetro, tá? E a gente vai fazer então a medida, né, uma avaliação da pressão sistólica e da pressão diastólica. A pressão sistólica, né, nós chamamos de pressão maior ou mais alta, né, seria a pressão que a gente utiliza para romper ali a pressão na parede da aorta e levar o sangue para o corpo. E a pressão diastólica seria uma pressão de relaxamento, né? E isso deixaria então a gente com um intervalo, né, entre uma e outra. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia considera como pressão arterial ótima, né, uma pressão menor que 120 por 80, então 120 milímetros de mercúrio. Então, sempre que a gente for fazer a avaliação da pressão arterial, a gente vai usar o milímetro de mercúrio, né, porque a pressão ela sempre é avaliada em milímetros de mercúrio, né, e aí a gente sempre vai colocar esses valores. E aí a principal, né, influência é a ausculta dos sons que a gente vai ter. Então nós temos 5 sons e aí a gente vai verificar o primeiro som, né, e o quinto som. Então a gente tem um intervalo ali entre eles. Então a gente vai olhar o primeiro som e o quinto som. O primeiro som, né, vai ser a pressão sistólica e o último som vai ser a pressão diastólica, né? E aí, comparando esses valores, eu vou marcar então. Vamos supor que o primeiro foi 120 e o último foi no 80. Então eu digo que o paciente tem 120 por 80 milímetros de mercúrio, né? A pressão dele ali naquele determinado momento de aferição, tá? E aí, depois dessa aferição, eu consigo ter uma noção de como que tá, né, a pressão arterial, lembrando que quanto mais elevada a pressão, maior é a piora clínica desse paciente em relação ao controle, né, das pressões de sangue, né? E isso não é bom porque pode ocasionar problemas como, por exemplo, um acidente vascular encefálico, né, um infarto agudo do miocárdio, dentre outras complicações. Bom, e aí a pressão arterial média dessa pessoa, ela vai estar sendo influenciada por algumas coisas. A primeira coisa é o volume sanguíneo, né? A ingestão de fluidos ou a perda de fluidos, né? O débito cardíaco, que está relacionado à frequência cardíaca, é o volume sistólico. A resistência ao fluxo, que é o diâmetro, né, das arteríolas, e a distribuição do sangue entre vasos arteriais e venosos, que isso diz respeito ao diâmetro das veias. Então, numa situação em que o diâmetro das veias, o diâmetro das arteríolas muda, né, a pressão arterial média também vai mudar. E isso é muito importante para definir se houve piora clínica também de um paciente em relação à regulação da pressão arterial. Nessas situações em que o paciente ele não consegue mais regular a própria pressão arterial ou manter ela, a gente pode usar o que nós chamamos de DVAs, que são drogas vasoativas, né? Um exemplo é a noradrenalina, né? A gente usa muito em pacientes de emergência, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, né? A famosa nora. Então, se o paciente está usando noradrenalina, provavelmente ele está ali sofrendo, né, bastante. E aí, gente, o uso da DVA, né, ele define a piora clínica por quê? Quando o paciente está em uso de noradrenalina, por exemplo, o que está acontecendo? Muitas vezes o paciente não está conseguindo manter a pressão arterial elevada sozinho. Por que ele não está conseguindo manter a pressão arterial sozinho? Por vários motivos, né? Distúrbios na regulação central, distúrbio renal, uma patologia,
às vezes o diâmetro das veias, o diâmetro das arteríolas, a própria frequência cardíaca, ele sofreu alguma perda de fluidos, enfim, né? Ele pode estar com vários tipos de complicação. E aí, se eu entrei com noradrenalina, o que vai acontecer com esse paciente? Ele está em uso de uma droga, né, que faz vasoconstrição. Então, essa droga está fechando o vaso, né? Eu tenho um vaso que está vasodilatado e agora com a nora ele diminuiu o lumen. Então, ele passou disso para isso. Então, obviamente, a pressão arterial dele já vai diminuir, porque eu diminuí o lumen do vaso, né? Poxa, se eu diminuir o lumen do vaso, eu causei uma redução drástica agora da pressão arterial. Redução não, né? Eu causei um aumento da pressão arterial dele proposital. E aí, beleza. Aumentei a pressão arterial do meu paciente lá usando a noradrenalina, né? Usei uma DVA para isso. Bom, se eu usei uma DVA para fazer isso, às vezes, né, o que a gente encontra nesses pacientes é uma dependência da droga. Então, vamos imaginar que eu cheguei lá no paciente e a prescrição de noradrenalina para essas pessoas, ela começa 3 ml e pode chegar a 197 ml por hora. Né? Esse é mais ou menos o valor padrão de nora que a gente pode fazer num paciente. Então, vamos imaginar que, sei lá, o seu paciente está com uma pressão de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Só que ele está com 80 ml por hora de noradrenalina. Isso significa que ele está com uma dose muito alta de nora. Então, ele não está realmente com uma pressão boa. Né? Parece que ele está com uma pressão boa, mas ele não está com uma pressão boa. Se eu fosse pensar assim, nossa, será que essa pessoa realmente está com uma pressão boa? Não está, né? Na prática, ele não está com uma pressão arterial boa. Ele, na verdade, está com essa pressão às custas da noradrenalina. Então, ele só chegou nessa pressão arterial por conta do uso da DVA. Então, não é porque ele realmente regulou a pressão arterial. É porque a DVA ajudou ele, né, a chegar nesse valor X, tá? Então a gente tem que pensar que às vezes algumas pessoas não vão conseguir fazer a regulação da pressão sozinha. Então vão precisar de uma medicação para elevar a pressão ou vão precisar de uma medicação para diminuir essa pressão arterial, que é o caso das pessoas que são hipertensas e tomam algumas medicações, como por exemplo captopril, né, e outros medicamentos que vocês vão encontrar por aí, né, na prática profissional de vocês, tá? Bom, a outra coisa, né, que a gente vai encontrar também na nossa vida aí é o efeito da osmolaridade na PA. Então a gente tem que quanto mais, né, osmolaridade nós temos, né, em algumas situações, por exemplo, hemorragia, né, poliúria, eu vou ter uma perda de volume, consequentemente eu vou ter aumento da PA. E o meu corpo, ele entende isso como uma agressão. Então ele entende que está acontecendo alguma coisa muito ruim e que ele precisa agir, né? Uma das coisas que a gente percebe na hemorragia ou na poliúria, por exemplo, né, que a pessoa está urinando ali excessivamente, é justamente a sede excessiva, né? Por exemplo, quando a pessoa toma um tiro, uma facada, né? Nessas situações em específico, é bem comum que a pessoa sinta sede. Então, ocorre uma estimulação do centro da sede, né? Isso acontece. E também a gente tem um efeito que acontece a longo prazo, que é a secreção de ADH, que é o hormônio antidiurético, né, a vasopressina, pela neurohipófise, que aumenta a reabsorção de água. Então, em vez da pessoa urinar, ela vai deixar de urinar muito, vai passar a urinar muito pouco ou quase nada, que também é um mecanismo regulatório para aumentar a pressão arterial, porque se eu tenho mais volume, a minha pressão consequentemente fica um pouco mais alta.
né? Isso é um jeito aí de ajudar esse paciente, né? De manter esse paciente aí com uma pressão um pouquinho mais alta, né? Um jeito aí de organizar esse pensamento de que eu estou tentando salvar a vida dessa pessoa, tá? Bom, e aí a gente tem um outro sistema e esse sistema ele vai funcionar 24 horas por dia, também de uma forma muito bem integrada, né? E é um sistema de regulação hormonal da pressão arterial, né? Então aqui, diferente dos outros sistemas que foram por receptores de pressão, alterações químicas, né? Modificações de volume, etc. Aqui eu tenho um sistema que ele é um sistema hormonal, né? E esse sistema ele vai agir da seguinte forma, né? Nós chamamos ele de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bom, a pressão do paciente ela vai cair, né? Então eu tive uma queda da pressão arterial. Bom, obviamente que se teve uma queda da pressão arterial, a queda da perfusão renal vai acontecer. Então o rim também vai ficar, né, com a perfusão diminuída. Beleza, perfusão diminuiu, o meu corpo vai entender que agora ele precisa entrar com esse mecanismo hormonal. Nesse momento é liberada a renina, né? E aí existe, né, o angiotensinogênio, né, que é um substrato de renina, e aí ele vai ser clivado e aí ele vai ser lançado como angiotensina 1. Vai existir uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, que por curiosidade existe uma medicação que vocês já devem ter ouvido falar, que tem o nome de captopril, né? O captopril é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, né? E o captopril, ele inibindo a enzima conversora de angiotensina, ele inibe esse mecanismo de elevação da pressão arterial. E aí é um jeito que a gente tem de manter a pressão do paciente mais baixa, em vez de manter esses mecanismos de elevação. Então, quem usa o captopril está tentando cortar esse esquema. Beleza, a angiotensina 1 foi clivada em angiotensina 2. O que vai acontecer agora? Dois mecanismos, tá? A primeira é aumento da vasoconstrição, consequentemente aumento da resistência vascular periférica e a secreção de aldosterona. A secreção de aldosterona vai aumentar a reabsorção de sódio, que vai aumentar o volume sanguíneo. A gente tem sempre que pensar que sódio puxa água. Então, a PA do paciente vai voltar ao normal. Então, esse mecanismo, ele forma um ciclo, né? A pressão baixou, que caiu a perfusão renal, a queda da perfusão renal faz a liberação, né, do angiotensinogênio, aí a renina clivou ele em angiotensina 1, a angiotensina 1 foi clivada em angiotensina 2, produziu-se, né, a aldosterona, foi feito vasoconstrição, aumentei a resistência vascular periférica, aumentei a reabsorção de sódio, aumentei o volume sanguíneo, consequentemente a pressão arterial voltou a funcionar. Lembrando que a aldosterona, né, tá ligada ali às glândulas suprarrenais, né, que ficam ali como um chapéuzinho, né, em cima dos seus rins, tá? E isso é muito importante para a gente entender esse mecanismo de regulação aí hormonal da pressão arterial e também entender por que algumas pessoas acabam tomando algumas medicações e também entender por que quanto menos sódio, né, ou seja, quanto menos sódio, né, uma pessoa consome, menos líquido ela vai reter. E isso também ajuda a diminuir a pressão arterial. Então, quando a gente fala bem assim para a pessoa, olha, seria interessante você reduzir o sódio da tua dieta, porque se você diminuir o sódio, consequentemente a tua pressão vai diminuir, porque o sódio ele faz essas ligações com a água, né? Então, onde há sódio, há muita água. Então, quanto mais sódio a pessoa retém, mais água ela retém,
mais elevada é a pressão arterial. Então existe uma importância clínica de se pedir para reduzir o sódio da alimentação, para reduzir também esse volume, né, que a pessoa tem aí em relação à água. Tudo bem? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado e agradeço vocês por terem participado e me acompanhado até aqui e espero vocês em outras aulas, tá? Muito obrigado.